agora eu acho que eu vou mexer com a memória afetiva de vocês aí, né? Eita. Vocês, né? Se vocês são igual a mim, né? Que acompanharam os 40. Eu comecei década de 80, talvez o Sandro década de 70, aí Ronilson talvez antes de mim, né? Eu comecei na década de 80, mas a coisa, sabe, progredindo até os dias de hoje. Vamos falar, senhores, de grandes sagas. Então, eu vou falar de um aqui que acho que Saulo não era nem nascido, mas acho que o Ronilson e o Sandro conseguiram a saga do Cubo Copo. Eita, rapaz, essa saga aí foi do pauleira, viu? Se não fosse por essa saga, eu ouso dizer que não teríamos, né, os 10 anos do MCU culminando com Thanos. Eu ouso dizer. Provavelmente, né? Não. Né, e não teríamos, por exemplo, o próprio Tesseract no primeiro filme de Vingadores. Né? É isso. Então, exato. Senhores, está lá desde Capitão América, né? Capitão justamente. América, falemos dessa saga e qual a teve no MCU de hoje. O que é que vocês se recordam disso aí? Mas... Diga lá. Só eu posso responder a pergunta do Ismael? Sim, por favor. Então, a respeito do próximo vilão, se vai mexer principalmente com o universo cósmico, né, já que os Eternos estão aí. E a gente falou dos Eternos, né, no podcast do Siricast, sobre os Eternos. E aí o que acontece? Os Eternos, na HQ, uma das graphic novels dos Eternos, que pelo que eu pesquisei, é a que vai se basear, vão usar como base para o filme. Quando um dos Celestiais ele acorda, que é o sonhador, eu acho, quando ele acorda, mostra como se o universo tremesse. E aí, uma das entidades que treme junto, que treme assim, né, de ficar com medo, é o Galactus. E aí o que eu acho que, por causa dos 3 estalos, né, que rolam, 3, o primeiro de Guerra Infinita, os 3, na realidade, o primeiro de Guerra Infinita e o de Ultimato, além do que Thanos menciona, né, que foi o que ele fez para destruir as Joias do Infinito. Eu acho que isso vai chamar a atenção de Galactus. E aí é o que vai pegar um gancho para poder inserir a Quarteto Fantástico, principalmente. E eu acrescento ao que você está falando o estalo que foi usado para trazer as pessoas de volta, o estalo do Hulk. Há rumores, certo? Que esse estalo proporcionou a vinda da Fênix, despertar da Fênix no universo da Marvel. Porque a Fênix ainda estava em ovo, ela era um cristal nessa época. E quando o Hulk faz o estalo para trazer todo mundo de volta e desfazer o estalo da morte de Thanos, ele fez a Fênix despertar. O estalo que tremeu Galactus, eu digo a você qual foi. Foi o estalo que trouxe a realidade de volta com o de Homem de Ferro. Eu sou Homem de Ferro. Puf, Galactus sentiu. Mas, minha gente, Galactus, ele foi muito mal aproveitado, né, naqueles filmes do Quarteto Fantástico. Eu acredito vamos ignorar isso. Vai usar não. essa carta agora nos próximos filmes, né? Não, Galactus não vai. Aquele Galactus foi horrível, cara. Não, então, ridículo. Mas um personagem. O pior foi o referencial que Hollywood tem e o estúdio Disney tem para esse personagem é um referencial negativo. Então eles têm que buscar outro personagem que certamente eles já sabem qual é. Justamente. Nos planos lá deles, eles já sabem qual é o personagem, entendeu? A gente aqui não sabe, né? A gente tem duas perguntas. Tem 2 perguntas aí, uma da Ana e uma do Ismael, respondendo logo a do Ismael, que foi a anterior.
O próximo vilão que está... Os próximos, no caso, vilões que estão lançados que para ser do próximo arco de história do MCU, Ismael, é a Fênix, porque vai vir os mutantes, já está certo, os mutantes virem de vez para o MCU. Fênix, bem trabalhada, seria e o Galactus, porque os Celestiais, agora do filme dos Celestiais, a trama envolve abrir, né, o espaço-tempo para que Galactus venha da realidade dele para cá. Porque ele persegue a Fênix, ele devora planetas. Ele persegue a Fênix, ele quer consumir a Fênix. A Fênix foi responsável pela destruição da realidade dele. Então, um desses dois vai aparecer primeiro. Agora, eu acredito eu acredito no potencial da Fênix, no sentido de que ela é a força motriz por trás da trama de Vingadores versus X-Men. Imagine o terremoto cinematográfico, que seria um filme. Meu Deus do céu. Vingadores versus X-Men. Meu Deus do céu, né? Eu queria pedir ao nosso diretor que colocasse a pergunta do Ismael novamente, da Ana novamente, para a gente poder responder a pergunta dela. Enquanto isso, a gente vai conversando, aí a gente falamos aí da saga do cubo cósmico, a gente sabe que o que é o cubo cósmico? Sim, vamos falar para quem está ouvindo aí, para quem está acompanhando, o que é o cubo cósmico, senhores? Quem é que pode responder? Cubo cósmico, ele é ele tem várias interpretações, várias versões a respeito do cubo cósmico, né? Muitos dizem que é um objeto... Rapidinho, só vamos aproveitar agora que a pergunta da Ana está aqui. Vocês acham que no próximo Guardiões pode aparecer Galactus? Então, eu acho que é cedo para aparecer, Ana. Eu acredito que meus amigos aqui concordem com cedo para aparecer. Por preparar o terreno para isso. Né? Tem que vir aí os Celestiais, tem que vir aí o Fantástico. Primeiro, para aí sim ter o terreno preparado para Galactus chegar. Né? Então, vamos lá, Sandro, continua. Então, assim, muitos dizem que o cubo cósmico seria apenas um objeto, uma fonte de poder para a realização, né, de desejos e tudo. Existe uma história em particular do Capitão América que mostra que o cubo cósmico, na verdade, é uma espécie de embrião de uma espécie alienígena que muitos conhecem como o Figurador. Né, que o Figurador, para quem lembra, ele apareceu nas histórias do Hulk, né, e era um personagem que criava ilusões que a partir de elementos naturais, ele transformava elementos naturais em ilusões que faziam com que a pessoa se sentisse à vontade, no meio de familiares, em ambientes familiares e tudo. E em uma das histórias do Capitão América, se viu o nascimento de um novo cubo cósmico e o Figurador surgindo e afirmando que aquele ali era um novo membro da sua raça que estaria se tornando, né, iria se tornar futuramente um Figurador. Depois disso, eu realmente nunca mais ouvi falar nessa história. Eu não sei se isso foi desconsiderado ou não, né, mas existe essa ideia. Esquecido, né, pelos roteiristas de quadrinhos. Pode ter sido esquecido. Né, mas o cubo cósmico ele foi visto por algum tempo como uma entidade viva e não como apenas um receptáculo transformador de desejos. Tanto que o cubo cósmico foi utilizado na Segunda Guerra Secreta, não sei se vocês acompanharam, a Segunda Guerra Secreta, em que teve novamente a manopla do infinito, mas também teve a presença do cubo cósmico e ele foi um pouco retconeado. O cubo cósmico passou a ser realmente um artefato cósmico que ele pode moldar a realidade igual a joia da realidade. Então, o cubo cósmico foi a alternativa que a galera utilizou para desfazer aquela realidade que a manopla do infinito criou. Em Guerra Secretas 2. Aí uma saga que foi até, se não me engano, 2016. Ou foi 2015. E respondendo a pergunta agora do Ismael, né, uma pergunta da DC para responder quando for oportuno. Uma palavra, Darkseid.
E aí, gente, Darkseid é propício de aparecer na DC conjuntura? Então, eu acho que não. É aquela coisa. Liga da Justiça 1 foi para preparar o terreno para o Darkseid. Porém, Exato. foi o que deu. E o filme implodiu, né? Na verdade. Implodiu. Porém, Eu só tenho uma resposta para essa pergunta. A DC não está preparada para trazer Darkseid para o cinema. Não está. A DC não. Aí Se eu Darkseid mudo... fosse na Marvel, eu tenho certeza que sairia como saiu Thanos. Com muita preparação, muito planejamento, né? Muita organização. Na DC, com a interferência da Warner... Conclua. Não, é isso mesmo que eu falei só, entendeu? Eu acredito que a DC não está preparada para trazer Darkseid para os cinemas. Vai ser um fiasco, seria um fiasco tão grande quanto a Liga da Justiça. Aí eu mudo um pouco da pergunta. Se for... Eita, cortou a pergunta, Tassi. Não deu para ouvir, Tassi. Perdão. Eu mudo um pouco o teor da pergunta. E se for animação e não live action? Mas aí é que tá. Na animação já apareceu que foi em Liga da Justiça Guerra. Que aí mostrou já o Darkseid chegando. Tanto é que na live action, né, da Liga da Justiça mostrou aqueles mesmos seres que apareceu em Liga da Justiça Guerra. Parademônios. Os parademônios. Parademônios. E aí o que acontece? E já para preparar o terreno. Como o Sandro falou, precisa de preparar o terreno, fazer a mesma coisa, porque a primeira aparição de Thanos foi onde? Vingadores 1, 2012. Veja quando ele foi aparecer de fato, tá? Quando ele foi 8 anos atrás, né? Mas vocês estão esquecendo uma coisa. O novo contexto de Hollywood, que se transfere toda uma estratégia de diálogo com o público, né, de lançar seus filmes e tudo mais, através de serviços de streaming. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque a Warner é parte do conglomerado que vai trazer o streaming. Esse ano estreia nos Estados Unidos, né, na verdade, agora em maio, e chega no Brasil em 2021, do streaming chamado HBO Max, que vai ter tudo que é Warner, HBO... Está prometendo né? muito. Então, eles vão utilizar todo o poderio da Warner, e aí inclui DC Comics, com todas as séries, com todos os filmes, e é claro que eles vão precisar de novos filmes. E é claro que Darkseid é um personagem crucial para essa nova fase. Tanto é que... Então, isso aí... Tudo bem, eu concordo com isso, exatamente. Assim, eu não questiono de maneira nenhuma a qualidade técnica do processo, entendeu? Do serviço e tudo. O que eu questiono em si é a qualidade de produção, e não falo qualidade em níveis financeiros ou níveis técnicos, não, eu falo em níveis criativos mesmo, porque assim, com toda a qualidade que a gente sabe que a Warner tem, né, e os seus afiliados, associados, Liga da Justiça foi um fiasco. Eu digo para todo mundo, na minha opinião, a única coisa boa dessa safra de filmes da DC atuais foi o filme da Mulher Maravilha e o filme do Aquaman. O restante mas Shazam para lá. Não, Shazam foi legal. É porque Shazam, ele se aproxima muito de um filme infantil, na verdade. E é um filme da tarde. Eu gostei, eu adorei Shazam. Eu assisti com as minhas filhas. É filme pipoca, pô. Exato. Eu assisti com as minhas filhas, e elas vibrando no final, quando os outros meninos também viraram adultos com uniforme e tal. Elas foram uma loucura, eu achei sensacional, né? Mas assim, eu não consigo classificar Shazam dentro dessa estrutura, porque ele é um filme assim, bem meio, vamos dizer, separado, né? E tem essa questão toda de ser um filme muito... Eu posso dizer que é um filme para a família. Né? Um filme divertido para você assistir comendo pipoca e tomando guaraná. Né? Então, assim, o Shazam foi sensacional.
Agora, na leva dos filmes mais sérios, focados no MCU, no universo DC, como o Batman vs Superman, Liga da Justiça e tudo, o que se salva nessa leitura é justamente o da Mulher Maravilha e o do Aquaman, que são dois filmes que, por sinal, me surpreenderam, porque eu apostava que iam ser uma porcaria, e eu amei, e são os que eu mais gosto do universo DC. Então, assim, por conta disso, é que eu acredito que a Warner e DC não estão preparadas para trazer o Darkseid para o cinema, porque se eles trouxerem, eu acredito que vai ser um fiasco total, porque tem muita interferência da Warner, principalmente. Enquanto que na Marvel, a Disney não dá tanta interferência nos filmes da Marvel em si, a Warner interfere demais. É produtor daqui, é produtor dali, tudo e tal. Então, é muito maior a interferência e, por consequência, a liberdade criativa é menor e acaba acontecendo os direcionamentos que levam aos fiascos que foram Batman vs Superman, Liga da Justiça e o que está ali pelos arredores. Eu tenho uma resposta para aquilo que você está colocando, que foi muito bem colocado. Deixa eu só responder Sim, a pergunta da Ana aqui. O que vocês me sobre a próxima saga num futuro distante sobre guerras secretas? A próxima saga da Marvel, no caso, né? Guerras Secretas, acho que não tem vocês para poder ser uma saga cinematográfica. É aquela coisa. E, ao meu ver, precisam trabalhar melhor o Homem-Aranha para poder fazer as Guerras Secretas. Além de outros personagens. De outros personagens chaves. Concordo. Por exemplo, os X-Men. Tá ligado? Sobre os X-Men, tipo, precisa trabalhar o Homem-Aranha, precisa trabalhar melhor o Homem-Aranha e também saber como encaixar os X-Men para depois fazer o entrosamento entre X-Men, Homem-Aranha e Quarteto Fantástico para depois pensar numa guerra secreta. E sobre o que o Ismael falou do Shazam, eu concordo não só com o Ismael, mas com o Sandro também. Porque esse filme novo do Shazam foi fortemente baseado na HQ dos 952. Há quem critique esse arco dos 952, há quem critique, há quem goste, há quem odeie. Eu achei que foi um arco bom. Eu tinha HQ, tanto é que quando fui para a estreia, eu levei a HQ e, tipo, a cena extra, né, a segunda cena extra, a primeira, na realidade, cena extra, tava na minha cara. Entendeu? E tipo, um HQ de quando? 2014. Muita gente tava dizendo, o Shazam parecia filme da Marvel, não sei o que, velho. O Shazam é um pré-adolescente que ganha poderes. O que você esperava de um cara assim? Tá ligado? Pois é, cara. Uma referência, já saindo totalmente das HQs, Power Ranger Turbo. Você pega o Ranger Azul, que é um pirraia, e aí quando ele mofa, fica no tamanho normal dos Power Rangers, e tipo, mesmo assim não consegue, às vezes se atrapalha com os poderes. A mesma coisa é o Shazam. E também, tanto é que eu tenho a HQ número 1 do Shazam, formatinho, e nela tem uma hora que o próprio Shazam, ele cobra a mulher, tá ligado? Ele salva a mulher, aí ele pega e diz assim, velho, eu tô sem dinheiro, eu queria comprar alguma coisa. Aí ela pega e dá dinheiro a ele. E ela acha estranho, tá ligado? Tipo, e é algo que acontece na HQ. Na HQ não, no filme. Você vê aquele Shazam mais brincalhão. E tanto é que nesse renascimento, tem as HQs novas de Shazam, e tipo, ele tá com essa mesma personalidade de Billy Batson. É um cara grande, o Shazam é um cara grande, só que com personalidade de criança. Que por sinal foi muito bem retratado. Foi assim que Cici Beck criou. Né? Eu vou amarrar 3 sagas aqui, certo? Da Marvel. Ainda da Marvel, eu vou amarrar 3 sagas aqui, que eu acredito que tenha sido muito uma influência muito grande no MCU para esse arco de história que é o MCU. Morte do Capitão Marvel, Saga da Fênix e Vingadores vs.
Isso, claro, os mutantes para a Marvel. Aí, né? A opinião sobre essas 3 sagas. Desculpa, eu não ouvi as 3 sagas. Podia repetir? A morte do Capitão Marvel, a Saga da Fênix e Vingadores vs X-Men. Isso é uma 3 sagas que poderiam ter influenciado esse novo arco que está vindo aí do MCU. É importante destacar, um pouquinho pesado. Eu acho importante destacar aí o grande artista Jim Starlin, né? Sim. Se fosse a influência dele, né, com suas sagas cósmicas, não teria nem essa saga aí nos cinemas, né, dos filmes dos Vingadores, da Manopla do Infinito, tudo, muitas coisas aí vieram de Jim Starlin. Ronilson, interessante você falar em Jim Starlin, porque eu me lembrei de uma coisa bem interessante que foi na Marvel, o primeiro encontro entre o Homem de Ferro e o Thanos. Que eu não sei se muita gente sabe, mas o primeiro encontro entre o Homem de Ferro e Thanos não aconteceu na saga do Cubo Cósmico, não. Mas aconteceu muito antes. Foi o encontro entre o Homem de Ferro, o Coisa e o Thanos. Quando o Thanos estava com um plano para invadir a Terra, aliado a 2 alienígenas chamados de Irmãos Sangue. E houve esse primeiro encontro, e isso foi tudo obra do Jim Starlin, tá? A história dele, a arte dele. Trazendo essas ideias, né? E assim, o que eu achei interessante é porque eu acho que pouca gente realmente entendeu o final de Guerra Infinita, do confronto final entre Homem de Ferro e Thanos, né? Quase ninguém sacou essa referência, que é justamente o confronto final entre Homem de Ferro e Thanos, porque nos quadrinhos eles foram praticamente os primeiros, né, a se encontrar. O Thanos já tinha aparecido em outros encontros por aí, mas bem fugazmente. Alguma coisa que a primeira participação séria dele foi nessa HQ do Starlin, e foi o primeiro encontro deles, e assim, foi uma coisa bem sangue nos olhos entre os dois, né? Tanto é que quando o Thanos se apresenta para o Homem de Ferro, ele diz: não estenda suas botas porque eu posso acabar cuspindo nelas. São as palavras do Stark. Então, assim, esse final de Guerra Infinita, com o Homem de Ferro estalando os dedos e dizendo, eu sou Homem de Ferro, e acabando com a graça do Thanos, me remeteu imediatamente a essa primeira história, onde tem esse confronto entre eles, e eles derrotam o Thanos, né? Botam o Thanos para correr, junto com os Irmãos Sangue, e vencem o dia, né? Salvam o mundo. É uma história curta, se eu não me engano, são 15 páginas. Né? Mas equivalente a uma revista única do original. Se eu não me engano, é uma daquelas Marvel Team Up, né? Que tem os encontros de heróis. Era o encontro do Homem de Ferro e o Coisa. E na época foi uma febre, né? Essa Marvel foi uma febre na Marvel, né, bicho? Sim, sempre, sim. Todo mês heróis, tem que ter pelo menos um, né? Sim, era uma publicação mensal. Então, assim, a gente vê que, como foi falado aí mais anteriormente, se não fosse toda essa obra do Jim Starlin, a gente, com certeza, não teria o MCU como ele é hoje, porque a maioria das coisas que estão aí são tudo ideias base do Jim Starlin. E é importante também destacar a graphic novel que Jim Starlin fez, que é a morte do Capitão Marvel, que ali também foi um arco nos quadrinhos, né? Porque você vê pela primeira vez, né? Assim, você sabe que todo mês você tem as revistas dos super-heróis, tanto da DC quanto da Marvel, sempre com aquele ritmo que fulano pode morrer, ele morre, não morre, e aguarda para o próximo mês, ele morre, não morre, e se salvava, né? E a morte do Capitão Marvel, ele morre, o título está claro. E não volta até hoje. Justamente, foi assim, para os leitores, aquilo foi um impacto imenso. Não, interessante a maneira que ele morreu, que não foi um inimigo, não foi um ataque, não foi inimigo, que não foi uma luta. Justamente.
O cara Isso morreu aí de câncer. quebrando os paradigmas, né? É, E o Genshin agora, cara, só lembrando que foi um câncer causado por uma luta contra um super vilão, né? Ele tinha enfrentado um super vilão chamado Nitro e ele teve que conter um vazamento de gás radiativo e acabou contraindo o câncer por conta dessa ação dele de impedir esse vazamento. E isso foi uma luta contra um vilão chamado Nitro. Foi a partir daí que ele contraiu esse câncer. Era incurável, né, bicho? Tentou, Sim. até o Reed Richards tentou tratar o câncer dele, mas era incurável. Foi incurável, não teve jeito não, e ele morreu ali no... E o que assim também é, vamos considerar que tragicamente a morte do Capitão Marvel, né? O legado, né, da Kree acaba com ele, mas a Miss Marvel continuou o legado se tornando a Warbird, né? Ela muda inclusive o uniforme, que ela não se acha que o manto dele de Capitão Marvel uniforme e passa a ser aquele uniforme azul com um relâmpago assim na frente, e ela não se chama mais Miss Marvel, passa a ser Warbird. Nos quadrinhos continua do Brasil o nome Miss Marvel, mas nos Estados Unidos não. Ela não tinha mais esse nome. Isso, inclusive, acabou dando espaço posteriormente para uma nova super-heroína negra, né, que foi a Monica Rambeau, e vai se tornar a Capitã Marvel, né, com uma origem totalmente diferente, inclusive com participação do Homem-Aranha na sua primeira história. Né, aqui no Brasil, a origem dela saiu em uma revista do Homem-Aranha, se eu não... E curiosamente, a origem dela apareceu. Tinha um uniforme branco, né? Ela tinha um uniforme branco. É um uniforme branco com calça negra, né? A leg negra, e a estrela no peito dela também era negra. Sim. Ela tem uma estrela sideral no peito, mas também era negra, né? E foi uma personagem tão forte, tão marcante, que chegou, inclusive, a liderar os Vingadores por um certo tempo. Sim. Antes de mudar o nome dela, se eu não me engano, para Photon. Ela mudou o nome para Photon posteriormente. Mas ela chegou a ser líder dos Vingadores. Acaba casando com o que a gente está falando mais cedo sobre a questão de personagens negros fortes, né, nos quadrinhos. A Capitã Marvel foi uma dessas. E isso perto do fim da década de 80, né, Sandro? Isso é durante sim, perto do fim da década de... Acho que foi no meio da década de 80, mais ou menos. No meio. 85, por ali. Contra a gente com atraso depois, porque a gente recebia revistas com muito atraso, né? No Brasil, a tradução. Mas, na verdade... E a gente sofreu também de uma questão seguinte. As revistas da Editora Abril, muitas delas, na maioria, eram republicações do que já tinha sido publicado aqui pela Editora Bloch, pela Editora Ebal e pela RGE. Muita coisa que começou eram republicações, né? Até porque, apesar da Abril também ter picotado muitas histórias, as histórias, por exemplo, na Bloch tinha um problema de colorização terrível. As impressoras, eles não trocavam as tintas, né? E botavam a mesma chapa e a chapa rodava as tintas de cor errada. Tal. E, por exemplo, aí você tinha, muitas vezes, o Doutor Destino aparecia na Bloch com o manto dele cor-de-rosa. Porque a mistura de tintas na impressora era a mesma. Então, assim, mudou a chapa, mas a tinta que está lá é a mesma. Então, deu uma bronca lá, sujava a chapa de tinta e tudo. Então, dava toda essa diferença de cores que tinha. A RGE, ela fazia o que muito? Ela pegava quadros pequenos da história e transformava em splash page. Às vezes você tinha uma página de quadrinhos, que era quadrinho de página inteira, que quando você ia ver na edição americana original, aquilo era um quadrinho de uma página de 4 quadros ou 5. Né? E a única que respeitou mais ou menos foi a Ebal, mas a Ebal publicava a maioria das histórias da Marvel em preto e branco. Então o que acontece? Quando a editora começou, ela começou a republicar muitas histórias, mas colorida na versão dela, e depois começou a fazer aquela picotagem também de adulterar histórias, inclusive a Guerras Secretas. Original sofreu com isso, né? É totalmente diferente da edição de Guerras Secretas original, que depois, inclusive, a original foi republicada na revista da Teia do Aranha, da Editora Abril aqui, e, bicho, quem
comprou aquelas edições mensais, como eu, 12 edições, uma por mês, se sentiu ultrajado, vilipendiado, porque você tinha 12 edições só da Guerra Secreta, que era totalmente diferente da Guerra Secreta original. E eu fiquei morrendo de inveja quando eu vi um cara com encadernado um dia no ônibus de Guerras Secretas. E aí o cara quando lê a versão original mesmo, aí vê, eita, tinha vampira, não era que era James Rhodes na armadura do ferro. Alteraram o Exatamente. Alteraram a Mônica Rambeau de Capitã Marvel, né? Alteraram ela foi limada da história. Alteraram Tempestade, porque a Tempestade também já era punk e fizeram. Foi um samba. Disseram que ela tinha sido mudada por causa do Beyonder. Disse, não, o Beyonder mudou ela da índole pacífica para a índole guerreira agressiva. Que não foi, essa mudança aconteceu na revista de linha dos X-Men. Na revista de linha. Só que a Guerra Secreta saiu aqui antes da mudança da Tempestade nas revistas de linha que estava sendo publicada aqui. Foi triste, essa período de abril foi triste também. Foi 5 anos antes. Exatamente. 5 anos antes de sair. Vamos pegar um ensejo que a gente está falando. Vamos pegar um ensejo que agora a gente está falando das publicações, né, aqui no Brasil.